Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, nesta quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, a igreja nos traz dois textos. O primeiro deles, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, que já tivemos a oportunidade de refletir na parte da manhã durante o programa Mensagens de Fé. E o segundo deles, o livro de Amós, capítulo 7. Hoje peço a você a compreensão para que possamos falar não sobre o Evangelho, que já foi refletido, mas sobre a primeira leitura, que traz uma mensagem muito bonita, uma mensagem talvez até muito importante nos dias de hoje. Nós que estamos em um tempo tão difícil, onde se torna tão difícil de confiar nas pessoas e até mesmo dos conselhos que nós recebemos, precisamos ter muito cuidado. Esse texto vai nos contar o que a inveja pode levar uma pessoa a fazer e como o invejoso pode agir para tentar alcançar seus objetivos. Então, só para que você possa se localizar, e se depois você quiser pegar o texto e procurar na sua Bíblia, nós estamos em Amós, capítulo 7, versículos 10 a 17. Como o próprio nome do livro fala, esse texto conta sobre Amós. Quem foi Amós? Amós foi um profeta. Esse é o nome de um dos livros do Antigo Testamento. Se você for procurar no Antigo Testamento, na parte da sua Bíblia que fala sobre os profetas, você vai ver que tem vários livros de profetas. Tem Isaías, tem Jeremias, tem Daniel e tem Amós. Amós, então, um dos profetas. Esse texto, na verdade, vai falar sobre três pessoas. Vai falar sobre Amós, vai falar sobre Amazias e vai falar sobre Jeroboão. É uma história que vai envolver esses três homens e nós vamos mergulhar nessa história para entender onde é que a inveja pode chegar e o cuidado que precisamos ter. Vamos então começar explicando para você quem era cada um desses personagens. Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão também foi conhecido na Bíblia como Jeroboão II. Ele foi o 13º rei de Israel. Ele era filho de Joás e ele reinou em Israel durante 41 anos, sendo que durante 11 anos ele exerceu o mandato ao lado do seu pai. Ele era corregente
de Joás, o seu pai. Então, Jeroboão era o rei de Israel. Quem era Amazias? Amazias era o sacerdote de Betel. Betel era, vamos dizer, como se fosse a capital naquele momento, o local onde se realizavam os cultos, as celebrações, e o sacerdote, o responsável, era Amazias. Então, Jeroboão, o rei, Amazias, o sacerdote. E quem era Amós? Disse para você que Amós era um profeta, e diferente dos outros profetas que tinham uma linhagem e que vinham de uma sucessão, alguns profetas eram filhos de profetas, outros profetas eram sacerdotes, como por exemplo Jeremias, Ezequias, eles eram sacerdotes e profetas. Amós não. Amós era um boiadeiro, cuidava de boi, morava na roça, e o texto mesmo diz, ele cultivava sicômoros. Sicômoros na Bíblia são figos, árvores que dão figos. Então ele era agricultor, ele plantava o pé de figo, e quando nascia o figo ele colhia e vendia esse figo, e aí tirava o seu dinheirinho para poder sobreviver. Perceba, diferente dos outros profetas, Amós era uma pessoa do povão. Ele vinha do meio secular. Ele não vinha de uma linha de profetas, ele não vinha de uma linha de sacerdotes, ele não tinha ascendência de importância, era de uma família muito simples, muito pobre, muito humilde. Agora um detalhe sobre Amós, e aqui nós vamos pegar um gancho na homilia que nós fizemos domingo passado. Essa homilia, aliás, está dando muita repercussão aqui na nossa região. Se você não assistiu essa homilia, eu recomendo que você procure depois no YouTube, assista essa homilia, chama Os Nomes e Seus Significados. Foi a homilia que nós fizemos domingo passado, lá em Glaucilândia, às 8 horas da manhã. Nós falamos sobre os nomes e o que significa cada nome e o cuidado que a gente deve ter com os nomes. Olha, por exemplo, o nome Amós. Sabe o que significa? Aquele que carrega o fardo. Como o próprio nome já diz, Amós é alguém que tem uma existência, que tem um destino muito pesado, de carregar fardo, de ter que aguentar muita coisa, de ter que suportar muito peso. E com esse profeta não foi diferente. Amós, ele foi chamado para ser profeta no ano 760. E ele foi chamado para levar a palavra de Deus a Israel durante o reinado de Jeroboão. Então veja, Jeroboão era o rei e Deus chamou Amós, e Deus falou para Amós: você vai ser profeta, tudo que eu falar para você, você vai falar para o povo. E Amós começou a ficar famoso, começou a se tornar conhecido, começou a ter distinção, começou a ser uma pessoa bem vista no meio do povo. E aí você já pode imaginar o que aconteceu. Amazias, que era o sacerdote, começou a perceber que Amós estava crescendo demais e começou a sentir o que, Dona Maria? Ajuda o padre? Começa com in, termina com veja. Isso mesmo, começou a sentir inveja de Amós. Pausa para uma colocação. Todas as vezes que você, que está no meio de outras pessoas, fazendo o que outras pessoas fazem, realizando um trabalho que outros também realizam, e você começar a se destacar, prepare-se para a perseguição. Dona Maria tem até um ditado que explica isso. O ditado de Dona Maria é assim: o prego que se destaca da madeira é o que mais leva a martelada. Então, meu irmão, se você trabalha numa empresa, nessa empresa tem meta para bater,
e você bate as suas metas antes de todo mundo, e você consegue ganhar a sua comissão, e a sua comissão é a mais alta dentre os funcionários, prepare-se, perseguições virão para você. Se você, mesmo dentro da sua casa, você tem vários irmãos e você conseguiu se destacar, você conseguiu ser bem sucedido, você conseguiu um melhor emprego, você tem um melhor salário, você conseguiu comprar suas coisas, você tem sua casa, você tem sua família, prepare-se, os seus próprios irmãos podem ficar com inveja de você. A inveja surge exatamente disso. Quando as pessoas que fazem a mesma coisa que você não conseguem ter o sucesso, não conseguem ter, vamos dizer assim, o resultado que você tem, elas começam a se sentir inferiorizadas, elas começam a se sentir menores do que você, e daí vem a inveja. A inveja é um atestado de inferioridade. Todas as vezes que alguém sentir inveja de você, saiba, aquela pessoa se sente menor que você. Ninguém que está no mesmo nível de você vai sentir inveja. Para sentir inveja, a pessoa tem que se sentir abaixo de você. Foi o que aconteceu com Amazias. Ele se sentia abaixo de Amós, Amós crescia demais, Amós estava se destacando, Amós estava ficando famoso, e Amazias não aceitou e disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui é o segundo cuidado que você precisa ter com o invejoso. E olha que esse nem é o tema da homilia. O invejoso, ele nunca se contenta em sentir inveja. Ele quer fazer alguma coisa para te parar. Às vezes, quando ele não consegue de outro modo, ele quer tomar iniciativa, fazer algum plano, armar alguma cilada. Foi o que Amazias fez com Amós. Olha a maldade que ele fez, presta atenção. No capítulo 7 diz que Amazias foi procurar o rei Jeroboão e falou para o rei Jeroboão o que está no versículo 10. Amós 7:10. Disse para ele assim: olha, Jeroboão, eu vim aqui porque eu sou seu amigo. Eu rezo todos os dias, Deus está comigo. E Deus mandou falar para você para tomar cuidado com Amós. Porque Amós está conspirando contra ti. Amós está tramando um golpe para te derrubar do poder. Amós não gosta de você. Amós não quer o seu bem. Amós está incomodado com o seu reinado. Amós vai tentar jogar as pessoas contra você. Aí você pensa: nossa, padre, que maldade. É isso que o invejoso faz. Uma das principais estratégias do invejoso é ficar fazendo leve trás, inventando o que você falou, inventando o que você fez. Daí o cuidado que você tem que tomar. Mas esse nem é o maior cuidado. O maior cuidado é agora, porque o plano de Amazias não se concretizou quando ele foi procurar Jeroboão. Olha o que ele fez, e aqui nós poderíamos dizer que é a inveja 2.0, é a maldade num nível elevado à segunda potência. Olha o que Amazias fez. Depois que ele foi lá em Jeroboão e fez a cabeça do rei, ele foi procurar, sabe quem? Sabe quem, dona Maria? Seu Zé, presta atenção. Sabe quem Amazias foi procurar? Amós. E eu vou ler para você o que ele falou para Amós. Versículo 17. Ele foi procurar Amós como se ele fosse amigo de Amós e disse assim: Amós, meu amigo, meu querido, oh Amós, mas eu gosto tanto de você. Por eu gostar muito de você, eu vim aqui te abrir os olhos. Amós, Jeroboão está com raiva de você. Olha a maldade, dona Maria. Amós, meu amigo, presta atenção, Amós. Jeroboão vai matar você. Então eu vim aqui te falar, porque eu sou seu amigo, eu gosto de você. Se eu não gostasse de você, eu ficava calado e deixava você sofrer. Como eu gosto de você, eu vim te falar. Olha, Amós, sai fora, foge daqui, vai para Judá, procura um lugar lá e se esconde, porque Jeroboão vai sair atrás de você, vai procurar você para querer matar. E eu vou te dar um conselho. Enquanto você ficar aqui em Betel, Betel era o nome da região onde eles estavam. Enquanto você ficar aqui, não profetiza mais não. Sabe por quê? Se você profetizar, vai dar ruim para você.
Aqui entra, meu irmão, minha irmã, o tema da homilia. Cuidado com os conselhos que você recebe. Nós temos que ter cuidado com as pessoas invejosas, mas nós também temos que ter cuidado até com os conselhos que nós recebemos. Porque se esse conselho vem de alguém que sente inveja de você, por mais que esse conselho pareça bom, no final esse conselho traz dentro de si um elemento negativo, um elemento prejudicial que vai atrapalhar você. No final das contas, o que Amazias queria? Que Amós parasse de profetizar, porque quanto mais ele profetizava, mais famoso ele ficava. E Amazias não aceitava a fama de Amós. Amazias queria que ele parasse, então ele fez toda essa trama, ele armou toda essa cilada, chegou para Amós com cara de anjo, batendo nas costas, dando tapinha, fazendo elogios, e disse para ele: não profetiza mais não, foge, vai para outro lugar, lá você pode profetizar. Se você estiver achando que essa história da Bíblia, que foi escrita 760 anos antes de Jesus nascer, olha, quando Jesus nasceu até hoje são 2024 anos. Eu estou te falando de algo que aconteceu há 760 anos antes do nascimento de Jesus. Se você estiver achando que isso ficou só no passado, que isso não acontece mais, então eu acho que você não sabe qual mundo você está vivendo. Ou você nunca ouviu falar de casos onde amigas chegam para as colegas dizendo assim: olha amiga, eu gosto muito de você, eu vou te dar um conselho. Toma cuidado com o seu namorado, eu fiquei sabendo que ele está te traindo. Enche a cabeça da amiga de minhoca, faz a amiga terminar com o namorado, e depois, quando termina, a amiga fica sabendo: aquela que aconselhou agora pegou o rapaz para namorar. Não é a mesma história? Só os personagens que mudam. Ou você nunca ouviu falar de histórias onde sócios começam a fazer a cabeça do outro: ó, quer saber? A gente deve vender essa empresa, a gente deve largar esse negócio, isso aqui não está dando certo não. Faz o sócio vender suas ações, faz o sócio desistir do negócio, e depois aquele que achou que ia vender, que o comércio ia fechar, ele ficou com as duas partes para ele, porque o negócio estava sendo lucrativo. Quantos casos você conhece de pessoas que deram o golpe em outras pessoas, se passando por boazinhas, se passando por gente que quer o bem? Nem todo mundo que chega te dando conselho quer o seu bem. Pelo amor de Deus, abra seus olhos, aprende aqui com o que Amós fez, com o que Amós passou, que nem todo mundo que chega te dando conselho quer seu bem. Às vezes é o contrário, a pessoa está te dando conselho porque ela quer te prejudicar. Ela quer te tirar da empresa, ela quer fazer você terminar seu relacionamento, ela quer ver você afastado dos seus amigos, ela quer que você fique de mal de alguém que você gosta. Por quê? Porque sente inveja de você. Então, meu querido, toma cuidado com os conselhos. Aqui eu quero recomendar para você uma oração que há alguns anos, já deve ter mais de ano, eu ensinei essa oração para Dona Maria. Dona Maria aprendeu, de vez em quando ela ainda faz. A oração diz assim, ó: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine e zele. Amém. Veja, as pessoas maldosas, elas podem fazer bondades, elas podem te dar conselhos que você olha e fala: nossa, que conselho legal. Mas no fundo daquele conselho existe uma maldade, uma pedra de tropeço para você cair. Ô padre, mas o que eu faço então? Como eu vou saber se aquele conselho ele é bom ou mal? Olha primeiro quem está te dando o conselho. Se a pessoa que está te dando o conselho é uma pessoa que você já sabe que sente inveja de você, é uma pessoa que você já sabe que não gosta de você, que fala mal de você pelas costas, é uma pessoa com quem você nem conversa, você não tem liberdade nenhuma com essa pessoa, você não dá liberdade para essa pessoa, e ela chega querendo bancar boa zona na sua vida, querendo dar conselhos, dizer que é sua amiga,
cuidado, essa pessoa muitas vezes está fazendo isso para te prejudicar. E se você disser assim, ué padre, mas do jeito que o senhor está falando, é muito injusto, né? Porque essas pessoas aproximam da gente, a gente sem maldade no coração, essas pessoas fazem o mal pra gente e muitas vezes a gente cai nessas ciladas e a gente fica prejudicado. Então eu vou te dizer o seguinte, esse texto aqui conta que Amós percebeu a maldade de Amazias. Por isso eu digo para você, quanto mais de oração você for, quanto mais de Deus você for, quanto mais ungido você for, quanto mais você desenvolver sua espiritualidade, mais Deus vai falar com você e vai mostrar para você as ciladas. Na hora que Amazias chegou, Amós já teve a revelação: é um mentiroso, é um invejoso, é um falso, é um cínico, toma cuidado com ele. O que eu desejo para você é que quando essas pessoas maldosas chegarem para você querendo te derrubar, que Deus possa falar com você. E o que eu mais desejo é que você escute Deus falando com você, Deus mostrando para você: cuidado com essa pessoa, cuidado com essa pessoa, ela não quer o seu bem, esse conselho não é para te ajudar, é para te prejudicar. E se você perguntar, padre, mas e essa pessoa que fica fazendo maldade? Não vai ter nada, não vai ter consequência para ela? Vai. O texto mostra que Amós fez uma profecia para Amazias. Vou ler para você só um trechinho da profecia que Amós fez para ele. Amós diz: pois bem, Amazias, o Senhor mandou falar para você. Você veio me dar o recado, então eu também vou te dar um recado. Deus mandou falar para você que a sua mulher, sua esposa, que você tanto ama, vai se tornar prostituta no meio da cidade. Deus mandou falar para você que os seus filhos, as suas filhas, todos serão assassinados pela espada. E Deus mandou falar para você que as terras que você tem, patrimônio que você adquiriu, tudo será loteado, será vendido a preço de banana. E o que essa mensagem de Amós significa? Toda maldade que fizerem contra você, meu irmão, vai voltar para essas pessoas maldosas, invejosas, que estão tramando contra a sua vida. Não precisa ficar preocupado, não precisa querer chamar a polícia, ir na justiça. Deixa que a justiça de Deus se cumpra. Como aconteceu na vida de Amazias, assim também poderá acontecer na vida dessas pessoas que fazem o mal contra você. Faça como Amós, siga seu caminho com pureza de alma. Não pare de fazer o que você está fazendo. Se você está fazendo o bem, se você está fazendo a coisa certa, se você sabe que o que você faz não é nada de errado, não pare. Quem tem que parar são os invejosos e não você.